O Agricultura Alto Vale já está no ar e destaca: alimentos orgânicos em pauta. Evento em Rio do Sul traz novidades para os produtores. A nossa equipe foi até Pouso Redondo para mostrar uma propriedade que é referência na produção de alimentos orgânicos há mais de uma década. Cidasc realiza monitoramento de abrigo de morcegos hematófagos em Alfredo Wagner para prevenção da raiva bovina. Vamos mostrar a geleia artesanal produzida aqui em Rio do Sul, que ganhou um prêmio nacional. Olá! Na Semana de Alimentos Orgânicos, Rio do Sul sediou um seminário que trouxe especialistas de outras cidades para discutir o tema. E no sábado, dia 7, vai ter uma feira especial de orgânicos na praça. O cultivo de alimentos orgânicos vem aumentando e ganha cada vez mais destaque. Produzidos de forma sustentável, sem o uso de agrotóxicos, eles são mais seguros para o consumo, com menos resíduos que podem fazer mal à saúde. Aqui no Alto Vale, são inúmeras as propriedades que já aderiram a esse sistema. O seu Reinaldo, de Fundos Aurora, trabalha com orgânicos há uns 20 anos. Isso foi bem desafiador, mas a gente está plantando uva, né? Temos uva plantada, morango a gente planta, né? E feijão também, né? A gente faz a feira ali, né? As quartas-feiras, né? No mercado público. E também o pessoal de fora também a gente atende, assim, né? Para trazer mais conhecimento e novidades aos produtores e interessados no tema, um seminário foi promovido em Rio do Sul para marcar a Semana do Alimento Orgânico. O grande objetivo é despertar, né, na opinião geral, né, no público em um todo, a importância da alimentação orgânica, né, a importância da produção, a importância do consumo e a importância nutricional que tem esse alimento na nossa vida. No seminário teve troca de experiências entre os produtores. O pessoal da Cooperfave, Cooperativa da Agricultura Familiar do Vale do Itajaí, sediada em Dona Ema, também participou do encontro. Nós temos 150 agricultores associados, alguns em transição e alguns com certificado já orgânico e outros que ainda estão na produção convencional, mas a gente fomenta para eles virem para a produção orgânica, né? Temos 2 grupos de agricultores orgânicos, que é o Vale Ecológico, que envolve agricultores de Lontras e Apiúna, e temos os Saberes e Sabores, que é de Pouso Redondo, que trabalha com produtores orgânicos, né? Em Pouso Redondo a gente também está fomentando uma biofábrica para produzir bioinsumos para esses agricultores. E a gente fomenta a venda tanto em feiras, no mercado privado e principalmente na merenda escolar, né? Para estar oferecendo um alimento saudável para as nossas crianças. Esse seminário aqui a gente espera que seja o começo de um trabalho no Alto Vale para fomentar a produção e a comercialização dos produtos orgânicos. Então, o objetivo dessa semana, vamos dizer assim, né, de consciência do consumo de alimento orgânico é justamente por isso, para a gente despertar aquela consciência de saber o que está comendo e ter consciência daquilo que está fazendo para o meio ambiente. A gente sempre, né, tenta buscar conhecimento, aprender coisas novas para botar em prática também no dia a dia da gente, né? E para quem quiser conhecer melhor esse mercado de orgânicos e ainda levar para casa alimentos fresquinhos, direto do produtor, no sábado, dia 7 de junho, vai ter uma feira especial na Praça Ermenbergo Pelizete, com vários produtores aqui da região que estarão lá das 8 da manhã até as 5 da tarde. Então vai ser uma oportunidade do consumidor tirar suas dúvidas com o produtor de como é produzido, de como esse alimento chega até a mesa dele. Apesar de não ocupar o lugar de destaque na balança comercial do estado, o caqui encontra nichos de mercado, especialmente entre os consumidores que buscam frutas frescas, produzidas localmente e com menos impacto ambiental. Esse ano a produção no estado foi excelente. A cultura do caqui ainda é tímida quando comparada a outras frutas produzidas em Santa Catarina. Numa área de 139 hectares, são 141 produtores que se dedicam ao cultivo, alcançando uma produtividade média de 14.500 quilos por hectare. A região do Vale do Rio do Peixe é onde se concentra a maior parte da produção. Mas as condições de solo e clima do Planalto Norte também são propícias para o cultivo do caqui.
Na nossa região essa cultura vai muito bem, ela produz muito bem, o clima é favorável para ela, né? É uma boa época de colheita, porque a maioria das frutas já foram colhidas, então essa seria praticamente a última fruta a ser colhida antes do inverno, né? E ela se adapta muito bem aqui para a nossa região. Bom, a gente está aqui no município de Itaiópolis, na localidade de Vontroba. Os solos da nossa região aqui são bem apropriados para essa cultura. Doenças, essa variedade ela é bem tolerante a doenças, né? Necessita, claro, pulverizações para controle de doenças e pragas e coisas, mas é uma cultura fácil de manejar aqui para nós. E bem produtiva também, né? Nós já tivemos bastante, lá na época entre 2005 mais ou menos, já tivemos bastante área plantada, que era a variedade Kyoto. Mas essa variedade, que é um chocolate, né? Ela começou a entrar uma doença chamada antracnose, que nós tentamos de todas as formas controlar essa doença, mas foi indo e tivemos que eliminar todos os pomares dessa variedade. Sobrou essa aqui, que é a Fuyu, que é mais tolerante a essa doença, então ela é mais fácil de ser trabalhada, de ser colhida a fruta, né? Então dá para ver aí depois nas imagens aí quanto produz, né? E que as frutas são bem bonitas, apresentam uma sanidade muito boa, né? Apesar dos bons números, o caqui ainda não tem grande relevância econômica no cenário agrícola catarinense. Mas para quem planta, a fruta representa tradição, sabor e oportunidade. Plantamos 200 pés, no seguinte ano comprei mais 500, né? E todo ano comprava 500, 1000 pés e fomos aumentando, né? E hoje nós estamos com uma área de 7 hectares, né? E estamos produzindo aí os caqui, mano. Só que não tá fácil as vendas, né? Esse ano estamos na meia safra ainda, né? Mas temos dificuldade para vender, que tem muito caqui no mercado, né? A safra de caqui desse ano ela é quase que dá para dizer que é uma super safra, né? Então produziu muito bem, o clima ajudou, né? As chuvas ajudaram tudo, né? Tivemos um períodozinho de seca, mas não atrapalhou, né? E o problema que está acontecendo agora, como aqui também foi uma safra grande, no Rio Grande do Sul também foi, né? Que é uma região bem grande produtora de caquis, né? E aí o mercado está começando a ficar saturado e está dificultando a comercialização dos produtores, né? E aí é a lei da oferta e procura, né? Aumenta a oferta, diminui os preços, dificuldade de colocação no mercado, é isso que está ocorrendo nesse ano. No ano passado já foi diferente, já tinha pouca produção e preços melhores e facilidade de colocação, né? Então é uma coisa sazonal, é desse ano no caso que está acontecendo isso, né? A alternativa que teria seria a armazenagem em câmara fria, né? Nós conseguimos com a armazenagem em câmara fria levar essa cultura a pelo menos 2 meses além da colheita, né? O que facilitaria depois para subirem os preços e o agricultor ter um retorno melhor, né? Então a gente estava até conversando com o produtor aqui, com o seu Sérgio, né? Para tentar fazer alguma coisa nesse sentido para ter um retorno melhor, né? Com essa fruta armazenada. Hoje, se pensar assim, hoje é um ano que deu muito, não vai dar lucro muito, né? Mas vamos pensar para frente, que às vezes a produção diminui e às vezes o mercado melhora, né? Daí vamos ver, né? Vamos indo até onde der, né? A Cidasc realizou uma ação de monitoramento de abrigo de morcegos hematófagos na localidade de Furadinho, no município de Alfredo Wagner.
A iniciativa integra o trabalho para o controle populacional de morcegos conhecidos popularmente como morcegos vampiros, principais transmissores da raiva bovina na zona rural. O abrigo monitorado está localizado em uma área de mata fechada e de difícil acesso, o que exigiu dos profissionais técnicas especiais de escalada com uso de cordas para vencer o terreno íngreme. Na pecuária, a presença de morcegos hematófagos representa uma ameaça significativa, sendo essencial a atuação preventiva para evitar surtos da doença. Santa Catarina está em estado de atenção máxima devido a casos suspeitos de gripe aviária. A suspeita era de que o vírus tivesse acometido animais em um aviário comercial de Ipumirim. As análises foram feitas e o resultado foi um alívio para o estado, como conta o secretário da Agricultura e Pecuária. Tranquilizamos a população catarinense e o setor produtivo da agroindústria que o caso que estava sob suspeita e foi investigado pelos laboratórios do Ministério da Agricultura, no município de Ipumirim, não é uma gripe aviária de alta patogenicidade. Também como foi descartado os casos da ave silvestre em Garopaba e também da ave no município de Chapecó. O caso continua em investigação para a obtenção de um diagnóstico final, que deve ser concluído em uma semana. Outras amostras serão coletadas a fim de que o Ministério continue fazendo as análises e consiga fazer o diagnóstico final de qual patologia está acometendo aquelas aves. Mas a boa notícia é que não se trata de influenza aviária de alta patogenicidade. Desta forma, continuamos com o status de Santa Catarina como livre de influenza aviária em avicultura comercial. O governo do estado continua solicitando a toda a população, os avicultores, que mantenham as medidas de biosseguridade e que informem a SIDASC em caso de mortalidade e de sintomas respiratórios e nervosos. Santa Catarina emitiu recentemente alerta máximo para que a avicultura comercial reforce as medidas de biosseguridade. Com isso, é esperado já que aumentem as notificações de casos suspeitos, como costuma sempre acontecer nessa época específica do ano. Desde dezembro de 2024, não tínhamos mais nenhum caso, nem aves suspeitas, aves livres, nem aves de subsistência, nem comercial. Com a chegada do mês de maio, é esperado então que aconteça um aumento dessas demandas de chamamentos de suspeitas por conta da migração das aves que passam vindo da Patagônia, subindo o país. Então, estamos em procedimento normal, é esperado um aumento de suspeitas na época de migração das aves livres. Estamos atendendo a todos, são pouquíssimos casos no estado suspeitos. Devem ser notificados casos de aves apresentando sinais respiratórios ou neurológicos, como dificuldade para respirar, secreção ocular, andar cambaleante, torcicolo, se ela estiver girando em seu próprio eixo e também uma situação de mortalidade alta e súbita. Basta informar a SIDASC para que as análises sejam feitas. A SIDASC, desde 2023, vem fazendo esse trabalho de atendimento aos chamados da população. Nós vamos às propriedades e avaliamos o rebanho, o plantel. Em havendo necessidade por diagnóstico clínico, nós fazemos a coleta para confirmação, então, laboratorial. É bom lembrar, que o consumo de ovos e carnes de frango vindas de Santa Catarina são seguros e tem toda a qualidade que o nosso produtor e a cadeia produtiva oferece. Agora nós vamos te ensinar um pastelzinho assado com palmito de pupunha oliveira. Confira o passo a passo dessa receita leve e cheia de sabor. Se é receita fácil que você está procurando, achou! Hoje eu e a Oliveira trouxemos para você uma receita muito deliciosa e de fácil preparo. Eu vou utilizar palmito de pupunha picado em conserva Oliveira para rechear pastéisinhos assados. E a massa só tem 3 ingredientes. Por aí você já vê a praticidade dessa receita. Eu vou te ensinar passo a passo como preparar essa maravilha para você fazer ainda hoje. Dá uma olhada.
Vamos começar pelo recheio. Eu vou usar palmito de pupunha em conserva picado Oliveira. Abra o vidro, coloque em uma peneira para escorrer e enxague. Deixe ele lá. Em outro recipiente eu coloquei requeijão cremoso, o palmito de pupunha, orégano e sal a gosto. Misture muito bem. Com o recheio pronto, agora vamos para a massa. Meia xícara de chá de iogurte natural, uma xícara de chá de farinha de trigo e uma colher de sobremesa de fermento em pó. Coloque a farinha dentro de uma tigela espaçosa, fermento em pó e iogurte natural. Raspa bem porque tá certinho na medida, hein? Comece misturando com a espátula, porque fica muito mais fácil de preparar a massa dessa forma. Agora, sove com a ponta dos dedos. Quando você perceber que ela está um pouquinho mais pesada, coloque na bancada e vamos para a sova. Não precisa sovar demais, é só até a massa ficar lisinha. Feito isso, boleie a massa e coloque para descansar em um recipiente coberto com filme plástico, mais ou menos uns 15 minutinhos. Isso é só para ela perder a elasticidade na hora de abrir. Separa a massa em pelo menos 12 porções e abra desse jeitinho aí. Coloque no centro da massa uma colher do recheio, feche e sele bem, com um garfo, hein? Igual um pastel. Já na assadeira, pincele gema, para ficar bem douradinho. Finalize com gergelim ou queijo ralado. Leve para assar em forno pré-aquecido, 180 graus, por 8 a 10 minutos. Corre na cozinha agora e prepara essa maravilha. Eu tenho certeza que você vai adorar. Eu vou ficando por aqui, mas eu te encontro na próxima receita. Até lá! Vamos falar agora de saúde no campo. A nossa equipe esteve em Pouso Redondo para conhecer uma propriedade que se destaca na produção orgânica de diversos alimentos. Você vai conhecer agora um pouco mais da história inspiradora do seu Dilson. O consumo de produtos orgânicos tem crescido cada vez mais no Brasil. Afinal, a população já entendeu que consumir alimentos sem agrotóxicos traz muitos benefícios para a saúde. E para mostrar um pouco mais desse trabalho, nós fomos até a comunidade de Fazenda Viana, em Pouso Redondo, na propriedade do Dilson. O Dilson já cultiva produtos orgânicos aqui em Pouso Redondo há pelo menos 13 anos. E há 8 ele também já conseguiu a certificação da propriedade. O Dilson trabalhava com o cultivo de fumo, mas ele conta que queria mesmo produzir alimentos. Por isso foi atrás de conhecimento sobre a produção de orgânicos. Desde pequenininho, quando veio a Revolução Verde, que começava... A gente não tinha o conhecimento, né? Nem meus pais não tinham também, né? Que é o... Como é que disse? Eram 3 pessoas que era importante, né? Era o padre, o prefeito e o instrutor de fumo, né? E eu tinha sempre para mim que um dia ainda eu queria produzir alimento. Eu não queria produzir fumo, né? Nada contra quem produz fumo, né? Mas eu queria produzir alimento para poder alimentar as pessoas, né? E daí eu consegui há 20 e poucos anos, 21 anos atrás, comprar esse terreno aqui, né? E daí em 2013 a gente teve um evento com várias entidades, EPAGRE, Cresol, a Universidade, Instituto Federal. Fizemos várias entidades e trouxemos um colombiano chamado Jairo Restrepo, que ele deu um curso para nós, né? E aquilo me abriu muita mente, assim, né? Das possibilidades que você poderia... E como o acesso ao conhecimento transforma as pessoas, né? Através das formas de manejo e produtos que podem ser utilizados na lavoura, o Dilson cultiva alimentos sem agrotóxicos e de maneira sustentável. Faço um mix de tudo aqui, né? Eu uso um pouco do biodinâmico, da permacultura, né? Da agricultura regenerativa, né? Por exemplo, aqui já faz 4 anos que eu não uso nada de adubação de solo, né? Há épocas atrás até usei um pouco de bocache, né? Mas já faz 4 anos que eu uso só o manejo da própria palhada que cresce no meio do pomar.
Claro que eu implementei aqui elas também especificamente, né? Eu plantei gramínea, plantei uma leguminosa, que é o amendoim forrageiro para fonte de nitrogênio, né? E também eu observei que ao longo do tempo com esse manejo, a minha matéria orgânica tinha 1,7, quando eu plantei ela já estava ali próximo de 4, né? E quando você aumenta a matéria orgânica, a própria biologia, né? Ela consegue disponibilizar isso para a planta, né? Essa interação biológica, né? Na propriedade são vários produtos, como o alface e também os morangos, nessa área de cerca de 2.000 metros quadrados. E toda a produção já tem venda garantida. O morango já está indo para o 6º ano que eu estou plantando, né? Esse daí um irmão, né? Consegui que um irmão viesse junto, a gente tem dificuldade na mão de obra hoje na agricultura, né? Daí a gente fez uma sociedade ali e estamos há 5 anos produzindo. Daí a gente tem parceria aqui com o mercado sertanejo e o mercado Manarim. E também vai para merenda escolar, vai para padarias, vai na venda direta também. Vem pessoas que vêm aqui comprar também, né? E a produção de tangerinas também tem ajudado na renda. Nessa área de pouco mais de 2 hectares, o Dilson deve colher cerca de 120 toneladas, principalmente da variedade Pocã. Aqui eu tenho praticamente 90% é Pocã, né? Pocã, então ela produz do final de abril até, para a nossa região aqui é final de junho, ela está terminando já, né? A variedade que eu planto. Existem variedades que ele consegue antecipar e outras já que nem a Pocã Gold, que ela produz um pouco mais tarde também, né? Eu tenho a Okitsu, essa Okitsu ela começa a produzir em mês de março. E daí eu tenho também aqui a Clemenulis, né? Que é uma variedade que ela é muito produzida na Espanha, na Itália, né? E também aqui na Argentina e no Uruguai. E a produção de tangerina orgânica também já tem destino. Ele é bem diversificado, né? Até pela produção que ela está dando, né? A merenda escolar consome uma parte, né? Daí para isso eu tenho parceria com cooperativas, eu sou sócio e conselheiro da cooperativa Cooperfave, me ajuda muito, né? A Cooper Planalto, que é da região serrana, a Ecoserra, a Cooperfrem, que daí eles têm as regiões deles onde é que eles fornecem, né? Então a gente se ajuda mutuamente. E o objetivo é aumentar ainda mais a produção. Eu tenho mais 3.000 pés, que ela está com 2 anos e meio, que a partir do ano que vem já começa a dar produção também. E é por tudo isso que o Dilson garante que a produção de orgânicos pode ser uma boa opção para a região do Alto Vale. A gente vê a experiência bem legal, assim, de pessoas que tiveram persistência e estão no orgânico, estão tendo boa renda, tá? Bons exemplos de pessoas que começaram, hoje está lá com a família, já tem uma agroindústria que processa, né? Mas assim, é totalmente viável, né? Os consumidores são muito conscientes. O que é preciso é sempre buscar informações e conhecer as linhas de crédito que estão disponíveis para os agricultores. Tem linhas de financiamento com subsídio tanto do governo federal na linha, né? Juros ali de 2,5%, né? A 3%. 3% para investimento, para custeio. E ainda tem um subsídio aqui do programa do governo do estado, feito através da IPAGRE, que é até R$100.000, né? Você tem um subsídio na taxa de juro ali, né? Então assim, ó, a minha propriedade também tem recursos públicos investido aqui para incentivar e a gente utilizou ele para poder potencializar a produção e também a estrutura produtiva, né? Uma geleia artesanal produzida em uma agroindústria da Bela Aliança destacou-se em um concurso nacional. O doce, feito com figo, conquistou o paladar dos jurados. Tradicional na mesa dos catarinenses, a geleia tem receitas variadas que passam de geração em geração e são compartilhadas entre as famílias. Um item indispensável na hora do café e que sempre tem boa procura no mercado. Essa é a geleia artesanal de figo, produzida pela família Bachmann, no bairro Bela Aliança. É uma entre as 18 que eles fabricam hoje aqui e que se destacou no prêmio CNA Brasil Artesanal de Geleia, organizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária em Brasília. O concurso tinha 2 categorias, geleias simples, com um ingrediente principal, e geleias mistas. A de figo, do Bachmann, tirou o 5º lugar na categoria simples.
Para se ter uma ideia de como esse concurso foi concorrido, havia 245 geleias de todo o país para serem avaliadas tanto por um júri técnico quanto por um júri popular, que avaliaram critérios como textura, aroma, sabor, pH, grau Brix. E aí a geleia de figo aqui do Bachmann se destacou. Para eles foi muito gratificante, porque é a primeira vez que participam de um concurso assim. O Gustavo, que exibe com orgulho o prêmio, conta que decidiu enviar as geleias para o concurso por incentivo dos amigos e clientes. Quando a gente recebeu a notícia de que nós havíamos sido selecionados pelo júri técnico para estar entre os finalistas, eu praticamente estava cético. Eu achava que nós não iríamos participar, uma vez que a empresa é pequena, a gente é novo, então eu não estava acreditando. Minha mãe pulou de alegria, chegou a chorar, e quando a gente ficou sabendo que nós iríamos a Brasília para receber o prêmio, chegou a arrepiar. A família idealizou a agroindústria em 2021 e no ano seguinte já começou a produção em escala comercial. Esta edificação nos fundos da casa foi adaptada para essa finalidade. O conhecimento do Gustavo como engenheiro agrônomo contribuiu para o processo. Somei justamente esse conhecimento técnico da agronomia com a tradição familiar, de produzir geleia para familiares, amigos. A gente pensou, bom, por que não empreender nessa área, né? Então assim surgiu a Bachmann Artesanal. Nós tínhamos esse espaço ocioso aqui, então casou bem, né, a ideia de empreender com o espaço que tinha disponível aqui na propriedade. Com a agroindústria, ele também incentiva agricultores locais que fornecem as frutas e outros itens usados na produção. Aqui encontramos geleias de morango com pimenta, de kiwi com cachaça, de manga com maracujá e muitas outras. A gente só faz geleia com fruta fresca, então a gente tem esse desafio da sazonalidade. Um dos pilares da empresa é justamente consumir produtos, matéria-prima de produtores locais. Então, sempre que possível, a gente busca encontrar produtores na região aqui do Alto Vale, principalmente, que forneçam as frutas, porque como a gente só trabalha com a fruta fresca, poder consumir essas frutas deles e processar aqui na fábrica. O figo, em especial, ele está disponível ali por meados de dezembro até, no máximo, finalzinho de abril. Então, a gente conseguiu produzir uma quantidade, está disponível em estoque, mas a hora que acabar, só no final desse ano de novo. E não são só as geleias doces que se destacam. A gente trabalha também com caponata, tomate seco, relixes, que seriam conservas agridoces, que aí estão entrando no mercado e consumindo bastante, assim, quase entrando como um carro-chefe. Os produtos são vendidos em diversos municípios catarinenses e fora do estado também. Em Rio do Sul dá para adquirir no mercado público, em algumas padarias e lojas de conveniência e também na propriedade da família, que fica perto da Igreja São Sebastião, na Bela Aliança. Para saber mais, basta acessar o perfil no Instagram. Então está sendo um projeto muito bacana, ainda mais por ser um projeto familiar, né, que envolve várias pessoas da família, não só a minha mãe, minha esposa também está presente. Então eu acho que tem só agradecer por esse projeto, por todos que estão envolvidos aqui e acreditar que a gente vai conquistar cada vez mais espaço no mercado brasileiro e quem sabe internacional. Levando adiante uma tradição que é muito local, assim, das omas, das nonas, a questão da geleia. Perfeitamente, tanto a oma quanto a avó, por parte de mãe, tinham essa tradição de fazer geleia, a gente só continuou e transformou isso num negócio. O Agricultura Alto Vale termina aqui e a gente lembra que todas as reportagens estão disponíveis na nossa página no Facebook. É só curtir lá. A gente se vê no sábado que vem. Muito obrigada pela companhia e até lá!